Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver a página 61. Nós vamos trabalhar com a assonância, a figura de linguagem que ficou para trás aí, na última aula. Bom, como eu estou gravando, eu vou tirar aqui a minha imagem e depois no final eu volto. Bom, vamos lá. A assonância é uma figura de linguagem que significa a repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar um efeito de estilo. Esse é o conceito de assonância. Essa repetição de uma vogal ou de vogais, elas que possuem o mesmo som, dão ritmo e reforça a ideia expressa no poema, né? Isso aí a gente chama de assonância. Então, vamos ver o poeminha do Cruz e Souza. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Qual vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? A vogal I. Que efeito essa repetição garante ao poema? A repetição contribui para o ritmo e a musicalidade no poema. Muito bem. A letra C explica o sentido do emprego repetitivo da vogal, correlacionando-o ao tema abordado no trecho. Bom, gente, a repetição da vogal I, ela dá ênfase às palavras ri, riso e inflado. Ironia e violento, e expressam a ideia, né, conflitante entre a alegria e o sofrimento, tema abordado no trecho. Né? Alegria e sofrimento, é quando ri está alegre, quando e não está alegre, está sofrendo. Né? Aí, as figuras de linguagem estudadas até aqui, elas estão mais relacionadas aos recursos sonoros presentes no texto. Agora, estudaremos outros recursos que podem ser empregados para dar ao texto maior expressividade. Vamos ver? A metonímia. A metonímia, deixa eu compartilhar com vocês uma aula que eu fiz sobre metonímia. Bora lá. Ok. Metáfora e a metonímia, né? Então, olha, metonímia é toda substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. Constitui uma metonímia toda vez que eu substituir um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento, constitui uma metonímia. Tal substituição se realiza principalmente desses modos. Então, eu tenho aqui tipos de metonímia. Eu tenho pelo menos 10 tipos de metonímia. Eu tenho quando a gente utiliza o autor pela obra, que ao invés de você falar que vai ler uma obra do Machado de Assis, você fala que vai ler Machado. E tem também a causa pelo efeito, que é você viver do trabalho, beber a morte, por exemplo, né? A causa pelo efeito, ao invés de você viver e trabalhar, você vive do trabalho, né? O continente pelo conteúdo, ou vice-versa, né? Aí eu tenho beber 2 copos de leite. Você, na verdade, não bebe o copo, né? Você bebe o leite, né? Deixa eu colocando assim, que aí vocês... Essa já foi, essa já foi, essa já foi. Aí o lugar, né? Agora essa da agora. Lugar pela coisa ou pelo produto. Exemplo, ir ao correio, tomar champanhe, né? Champanhe é a marca do negócio, né? Do espumante, né? E não o próprio espumante.
Aí o inventor pelo invento, né? Comprar um Ford. Ao invés de você comprar um carro, você vai comprar um Ford. Mesma coisa aqui. O concreto pelo abstrato ou vice-versa. Exemplo, ter ótima cabeça, por ter ótima inteligência, né? Ao invés de eu falar que eu tenho ótima inteligência, eu falo que eu tenho ótima cabeça. E aí tem partes do corpo pelo todo, ou vice-versa. 5 cabeças de gado, vestir um urso. Não é 5 vacas, 5 bois, 5 cabeças de gados. Como se fosse assim. Ao invés de eu falar o boi inteiro, eu falo cabeça, como se fosse só a cabeça, né? 8. O gênero da espécie ou vice-versa, né? Os mortais, ao invés de falar os seres humanos, né? Eu falo os mortais, a estação de rosa, ao invés de falar a estação das flores. O singular pelo plural, né? Ou vice-versa, o brasileiro é romântico, as chuvas chegaram. O determinado pelo indeterminado, exemplo, fazer aqui 1000 perguntas. Enfim, né? Temos algumas outras, mas eu não vou fazer isso, a interpretação delas agora, não. E vamos voltar para compartilhar a nossa aula. Ok. Então, nós já fizemos essa página 61, vamos para a página 62. Tem outra figura aqui, metonímia, que é a que nós acabamos de ver, né? Então, vamos pular isso aqui e vamos para a próxima. Aí, leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. E assim o operário ia com suor e com cimento esquerdo, e com cimento erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Então, e assim o operário ia com suor e com cimento erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Vinícius de Moraes, e aí lê essa expressão em destaque no poema e explique o seu sentido. Bom, qual que é o sentido dessa expressão no poema, né? Com suor? É o mesmo que a gente dizer com trabalho. Essa expressão foi utilizada para se referir à ideia de trabalho do operário, né? Que comportamento essa expressão reforça? A substituição de trabalho por suor reforça o sentido de esforço do operário, né? Como eu falei, né, as figuras de linguagem são recursos, né, que a gente utiliza para melhorar o estilo, né? Então, leia o trecho na página. Leia o trecho da letra de canção do Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. Então vai. Olha que o amor, Luciano, é como a flor que não dura jamais. Não dura demais. Olha, que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. Quando exploramos a relação de semelhança entre dois elementos, associando a característica de um elemento a outro, ocorre uma figura de linguagem chamada de comparação. Comparação é geralmente estabelecida pela conjunção com. Nós sabemos que não é só isso, né? Nós temos, né, a comparação, nós temos mais. Nós temos catacreso, deixa eu ver, antonomásia, elipse, pleonasmo. Bom, nós temos a metáfora, né, que é uma das figuras de linguagem que ele vai apresentar aqui, e nós temos a comparação, né? Comparação, aqui, comparação e metáfora. Na comparação, nós temos aí os elementos de comparação, né? O com, né? Ele é tão bonita, o tão, né? Tão bonita. O tão, não, é o
tão bonita como o fulano, né? Quanto também é uma conjunção comparativa. O que também, né? Mais que eu. E a gente tem, nesse modo, uma comparação. Quando ela fala o amor, que o amor, Luciana, é como a flor, então, esse como aqui, esse aqui, ele não quer soltar minha canetinha hoje. Ah, trem decente. Aqui, ó. Esse como aqui é o elemento comparativo, né? E aí, meu compartilhamento está pausado. Por que está pausado? Por isso que ele não está deixando eu riscar. Então, aqui na comparação, eu tenho o como. É o elemento comparativo. Ao invés de eu falar que ela é uma flor, né, que o amor é uma flor que não dura já demais, eu uso é como uma flor. Então, nisso aí eu tenho como é comparação. Comparação. Agora, quando eu tenho uma metáfora, já é o contrário. Eu não tenho necessariamente a comparação. Uma comparação que a gente faz na metáfora é implícita. Então, eu coloco medo é uma linha. Medo é uma linha. O medo é uma coisa abstrata, né? Que, assim, é um sentimento, né, que a gente tem, né? Mas aí não dá para, né, se colocar ele em linha. Então, aí é uma metáfora, porque não, eu tenho uma comparação, medo é como uma linha, mas eu não tenho o elemento comparativo aqui, ó, igual como. Eu tenho só aqui, o medo eu estou afirmando. Então, na metáfora, você afirma que é uma coisa sem o elemento de comparação, tá? Essa é a diferença da metáfora. É isso aí. Bora trabalhar. Nesse trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? Explique. Bom, explique o efeito dessa comparação. O amor e a flor é que são os termos comparados aí no poema. O eu lírico, ele faz uma comparação melancólica, né, da brevidade do amor com a vida da flor, que não dura muito tempo. Isso aí é a opinião dele, né? Aí na metáfora, nós temos o trecho aí, ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? O que essas comparações sugerem? Bom, o medo e a linha, né, que separa o mundo, o medo e a casa, aonde ninguém vai. Né, essas comparações aí sugerem que o medo é algo que paralisa, limita as pessoas, e isso é verdade, né? A letra B. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita ou implícita? Bom, as comparações são implícitas, né? Que nós estamos falando de uma metáfora, né? Pois são comparações estabelecidas pela associação de ideias, de maneira subjetiva, que faz o leitor refletir sobre as características comuns entre as expressões comparadas. Ok? Vamos para a próxima página, que é a página 64. Bom, aí nós temos um outro poeminha, né? Ele pede para ler as figuras de linguagem, comparação e metáfora apresentam uma proximidade de sentido entre si, pois relacionam dois termos com
que têm alguma semelhança. No entanto, diferem-se na maneira como expressam essa relação. Por quê? Porque na comparação eu tenho um elemento comparativo, e na metáfora eu não tenho termo elemento comparativo. Então, vamos ver. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, aí, comparação, eu tenho comparo sua chegada com a função, a fuga de uma ilha. Metáfora. O amor é um grande laço. Essa é a metáfora, você não tem termo comparativo aí, tá? Então, por isso é uma metáfora. O amor é um grande laço aqui, ó. Isso é metáfora. Comparo. Comparação, tá? E vamos para a página, para finalizar, para a página 65, onde tem ali uma tela, né? E um poeminha, né? Então, aqui, ó, o poema. O poema ao lado foi produzido com base em uma tela. Observe os detalhes dessa tela e perceba de que forma ocorreu a interação entre eles. Bom, aí nós temos um poeminha que foi baseado nessa tela. Aves e meninos. Aves, aves, que dão calor, energia, liberdade e asas aos meninos. Asas tão macias, tão coloridas, asas tão sorridentes, cheias de luz, iluminando os meninos. No calor do toque das coloridas asas, os meninos brincam, os meninos voam, os meninos sonham e crescem. Esse é o poeminha. Aí, o que ele quer que você faz? Observe a relação entre os elementos apresentados na tela e no poema, que elementos eles apresentam em comum. Bom, aí você acha o que tem em comum aqui. Muito bem. Os meninos iluminados que apresentam aí uma expressão sonhadora, né? E as aves coloridas, certo? Aí você tem a 2, que é qual é a relação entre o título do poema e os elementos da tela? Texto e título, né? Tanto o título do poema quanto a tela retratam meninos e aves. Vamos colocar assim, fica melhor. Retratam meninos e aves, tá? E aí vocês têm de produzir agora um poema partindo de uma tela. Então, você vai imprimir uma tela pequenininha no seu caderno e colar no seu caderno. E a partir dessa tela que você gosta, uma tela de pintura aí de algum pintor famoso. E aí você cola essa tela no seu caderno e faz um poema relativo a essa tela, tá? Interagindo com o poema, com a tela. Tá bom? Essa é a tarefa para essa página. Ok? Muito obrigada. Até amanhã. Tchauzinho.